Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa. Hoje vou levar vocês para um passeio histórico de Volgogrado, pelo lugar conhecido na Rússia como Glavnaya Vysota Rossiya, a altura principal da Rússia. Eu estou aqui no Mamayev Kurgan, no lugar onde aconteceu a famosa Batalha de Stalingrado. Exatamente aqui nesse lugar, em 2 de fevereiro de 1943, o Exército Vermelho derrotou as tropas nazistas, dando uma virada radical no rumo da Segunda Guerra Mundial, marcando o início da vitória da União Soviética. Após a guerra, aqui foi criado este complexo memorial, chamado Aos Heróis da Batalha de Stalingrado. O projeto foi liderado pelo escultor Yevgeny Vuchetich. A construção do complexo durou 8 anos. Começou em 1959 e em outubro de 1967 ocorreu a inauguração do memorial. Aqui se encontra a composição em alto relevo, Memória das Gerações. Ela simboliza a memória eterna dos descendentes dos heróis da Batalha de Stalingrado, caminhando ao longo de um muro de pedra em ruínas, carregando flores e bandeiras arreadas, inclinando a cabeça em respeito ao heroísmo dos defensores de Stalingrado. A composição representa a continuidade das gerações e sua responsabilidade de preservar a memória do heroísmo de seus ancestrais, a necessidade de transmitir a memória da Grande Guerra Patriótica de geração para a geração. Daqui para a escadaria são instalados os pedestais de granito com os nomes das cidades heróicas da União Soviética. Cada pedestal contém uma cápsula com terra da cidade correspondente. São homenageadas as seguintes cidades: Moskva, Leningrad, Kiev, Minsk, Odessa, Sevastopol, Kerch, Novorossiysk, Tula, Murmansk, Smolensk, Fortaleza de Brest. Agora eu estou aos pés do Mamayev Kurgan. Daqui se começa a subida para o monumento principal, a Mãe Pátria Chama. Precisamos subir por 200 degraus. Cada um degrau simboliza o dia da Batalha de Stalingrado, que durou exatamente 200 dias e 200 noites. A escada traz uma inscrição: "За нашу советскую родину СССР", pela nossa pátria soviética. Esta calçada é chamada de Alameda dos Álamos Piramidais. Por que o Mamayev Kurgan tem este nome? Existem várias teorias. Uma lenda liga o nome deste local a um líder da Horda Dourada, Mamai, que estabeleceu nesta colina um posto de guarda durante o jugo tártaro-mongol. A outra teoria sugere que o nome está ligado aos tártaros do rio Volga, que viviam nesta área, que foi chamada pelos habitantes locais de Mamai, o que significava colina ou elevação. A palavra kurgan é de origem russa antiga e significa monte e túmulo. Estamos agora na praça Stoyat Nasmert, permanecer a pé até a morte. O monumento principal da praça é uma figura do soldado soviético, um guerreiro cobrindo com as suas costas a mãe pátria. O monumento fica no pequeno lago, que simboliza o rio Volga, heroicamente defendida por o exército soviético na Batalha de Stalingrado. O rosto do soldado é o retrato do lendário comandante soviético,
soviético, o marechal Vassili Chuikov, o comandante da 62ª Companhia do batalhão que defendia Stalingrado. Vassili Chuikov participou na criação desse memorial, atuando como o principal consultor. A experiência e conhecimento de Vassili Chuikov desempenharam um papel fundamental na criação do memorial, historicamente preciso e emocionalmente impactante. Ele ajudou a recriar a atmosfera pesada da batalha e descreveu os eventos significativos do confronto. No pedestal da escultura tem várias inscrições, umas citações gravadas da ordem do Joseph Stalin, nenhum passo para trás, e outras frases que se viraram icônicas: lutem até a morte, não tem terra para nós além do rio Volga, cada casa é uma fortaleza, não desonraremos a memória sagrada. Os soldados soviéticos deixavam essas inscrições nas paredes dos edifícios que eles defendiam, e com essas palavras eles iam para a batalha. O próximo monumento do complexo se chama Muros em Ruínas. Os muros representam as ruínas de Stalingrado destruído. Nas superfícies das paredes estão esculpidos rostos dos soldados, tanques, armas e cenas reais de combate urbano da violenta Batalha de Stalingrado. Nos muros também estão gravadas inscrições patrióticas, com juramentos de fidelidade dos soldados à sua pátria. As frases são reais, elas foram retiradas de diários dos soldados e das paredes originais dos prédios de Stalingrado. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане e гражданки Советского Союза. Ao caminhar por este corredor, você ouve canções da época da guerra, sons de tiros, bombardeios e a voz real do famoso locutor soviético Yuri Levitan. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Na extremidade desta parede está retratado um feito heróico de um soldado soviético, Mikhail Panikakha. Num dos ataques nazistas, quando acabou a munição e não sobrou nenhuma granada para lançar, Mikhail Panikakha saiu da sua trincheira. Ele pegou uma garrafa com coquetel de Molotov, com intenção de lançar ao tanque dos nazistas. Mas a garrafa estilhaçou com uma bala dos inimigos, espalhando o líquido inflamável sobre o corpo do Panikakha. Imediatamente o soldado foi tomado pelas chamas. Não tinha tempo para apagar o fogo, pois os inimigos estavam se aproximando. Sem pensar duas vezes, Mikhail Panikakha pegou uma segunda garrafa de coquetel de Molotov e correu em frente de tanque, se jogando em cima dele. Ele quebrou a segunda garrafa sobre a escotilha do motor. O tanque dos nazistas foi destruído junto com o soldado. Os nazistas, ficando em choque, viraram tanques para trás, permitindo que o Exército Vermelho contra-atacasse. Em outro lugar de Volgogrado tem uma pracinha com um monumento especial ao Mikhail Panikakha, homenageando esse feito heróico do soldado soviético.
Aqui atrás de mim, nessa extremidade da parede, tem mais uma imagem histórica. Esse soldado de capacete é o retrato do soldado Vassili Zaitsev, um atirador de elite, sniper da União Soviética, que durante a Batalha de Stalingrado matou inúmeros soldados e oficiais nazistas. A frase escrita na parede: "За Волгой для нас земли нет", não tem terra para nós atrás do rio Volga. De acordo com os relatos históricos, Vassili Zaitsev foi o autor dessa frase. Posteriormente, a frase se espalhou pelo exército soviético. Agora estamos na Площадь Героев, a Praça dos Heróis. No centro da praça fica uma piscina que simboliza o rio Volga. Por um lado dela se estende Стена Знамя, o muro bandeira. Por outro lado da piscina ficam 6 monumentos, imortalizando o fenômeno do heroísmo e do sacrifício do povo soviético. No muro bandeira está esculpida uma frase de um escritor e correspondente militar, Vassili Grossman, e traz as seguintes palavras: "O vento de ferro batia em seus rostos, mas eles continuavam indo para frente, e novamente o inimigo foi tomado por um sentimento de medo supersticioso. Será que eles eram humanos? Será que eles eram mortais?" E a resposta para esta pergunta nós vamos receber brevemente. Agora vamos prestar atenção aos monumentos do outro lado da piscina, cada um de quais apresenta um exemplo de heroísmo e um episódio específico da batalha. Todas as composições são baseadas no contraste entre duas figuras, uma tensa e firme, e a outra derrotada e curvada para baixo. A primeira escultura se chama "Mantendo-nos firmes, vencemos a morte". A imagem retrata 2 soldados defendendo Stalingrado. Um deles está gravemente ferido, mas continua avançando com uma granada na mão, se apoiando no companheiro. A segunda escultura é dedicada à contribuição das mulheres para a vitória na guerra. Ela se chama "Uma enfermeira carregando um soldado ferido". Esta escultura retrata uma jovem enfermeira real. Anna Beschastnova, de 19 anos, era enfermeira em um regimento de fuzileiros. Ela carregou 50 soldados e comandantes feridos do campo de batalha. Quando a unidade foi cercada por nazistas, Anna Beschastnova substituiu um metralhador caído e matou 40 soldados inimigos. A terceira escultura representa um marinheiro com um feixe de granadas e um soldado de infantaria ferido. Ela retrata os feitos dos marinheiros, mostra um fuzileiro naval com 2 feixes de granadas com um soldado ferido ao seu lado. A quarta escultura se chama "Um soldado amparando um comandante ferido", e ilustra como, durante a guerra, os soldados e comandantes lutaram lado a lado em defesa da sua pátria. Um soldado ampara um oficial gravemente ferido, dando uma ordem e apontando para a direção em que é necessário avançar. Aqui nós vemos um soldado ferido e um guerreiro pegando o estandarte. Demonstra um soldado tomando o estandarte das mãos de um porta-estandarte caído e ferido. E a última composição, chamada "O Colapso do Fascismo", estava em obra durante a minha visita. A escultura representa 2 soldados soviéticos destruindo a suástica e lançando a serpente do fascismo no rio Volga. Simbolizam a vitória em Stalingrado e o colapso do fascismo, que se afoga nas águas do rio Volga.
Aqui atrás de mim, nessa parede, fica uma cápsula lacrada com uma mensagem deixada por trabalhadores soviéticos às gerações futuras. A cápsula é legada para ser aberta no centenário do Dia da Vitória, em 9 de maio de 2045. Essa parte se chama Подпорная стена, o muro de contenção. As paredes retratam cenas de comemoração da vitória na Batalha de Stalingrado. Entre as imagens estão soldados soviéticos jubilantes, seus comandantes os saudando, cenas da captura dos nazistas e colunas de soldados capturados. No muro de contenção está localizada a entrada para a Sala da Glória Militar, que tem aparência de entrada em um bunker. Você precisa passar por um corredor escuro, na parede de qual fica uma medalha pela defesa de Stalingrado. A sala tem 42 metros de diâmetro. No centro fica a chama eterna, uma mão gigante de mármore branco, segurando uma tocha. A tocha simboliza a vida, pela qual lutaram os defensores do Stalingrado. Nela está inscrita por 3 vezes a palavra glória. Os defensores caídos de Stalingrado transmitiram este símbolo da vida aos seus descendentes vivos. A chama eterna foi acesa por Leonid Brezhnev no dia da inauguração do complexo. Nas paredes de mosaico são exibidos 34 estandartes. Eles trazem 7.200 nomes e patentes dos heróis que morreram na Batalha de Stalingrado. No entanto, as perdas totais na batalha foram significativamente maiores. Esse número de 7.200 foi limitado pela capacidade física do espaço memorial e não é uma lista completa de todas as vítimas. De acordo com várias estimativas, as perdas totais do Exército Vermelho na Batalha de Stalingrado chegaram a aproximadamente de 1.130.000 pessoas. Ao redor de todo o perímetro da sala está localizada a fita listrada de São Jorge, que representa o valor militar e heroísmo e se considera um símbolo da memória dos feitos heróicos dos soldados soviéticos. Na fita está escrita a resposta para a pergunta do Muro Bandeira. Sim, nós éramos meros mortais e poucos de nós sobreviveram, mas todos nós cumprimos o nosso dever patriótico para a nossa sagrada Mãe Pátria. No teto da sala estão localizadas as principais medalhas da Segunda Guerra Mundial. Na Sala da Glória, continuamente soa a melodia Sonhos, do compositor alemão Robert Schumann. Essa escolha musical de uma obra alemã para soar no maior monumento soviético contra o nazismo foi feita pelo escultor principal, Yevgeny Vuchetich, e carrega um profundo simbolismo histórico, demonstrando que a arte verdadeira está acima de todas as guerras. O próprio Yevgeny Vuchetich era participante da Segunda Guerra Mundial e, por conta própria, lutava na defesa da sua pátria.
Agora nós estamos na Praça de Dor. A praça é dedicada ao tema do luto e o sofrimento pela perda dos seus próximos. A figura principal se chama Skarbящая мать, a mãe enlutada, ou choro da mãe. A escultura representa uma mulher curvada sobre o corpo do seu filho morto. A figura fica no meio de um pequeno lago, o Lago das Lágrimas. As lágrimas por todos que não voltaram da guerra. A escultura Skarbящая мать é um símbolo alegórico, representando todas as mães que perderam os seus filhos. Após a Batalha de Stalingrado, a terra daqui ficou literalmente saturada de metal e encharcada com sangue. Por alguns anos, aqui não cresceu nenhuma grama e não teve nenhuma vegetação. O local estava cheio de minas e projéteis e levou muito tempo para removê-las. O complexo Mamayev Kurgan é considerado o maior memorial do mundo dedicado aos eventos da Segunda Guerra Mundial. Aqui, na Praça de Dor, fica o túmulo do lendário marechal, duas vezes herói da União Soviética, Vassili Chuikov. Ele é o único marechal da União Soviética que não foi enterrado no muro do Kremlin em Moscou. Ele exigiu no seu testamento ser enterrado aqui, na terra onde ele lutou com o seu exército e com os seus soldados que morreram sob comando dele. No seu túmulo não há monumento. Aqui fica apenas uma lápide de mármore, do jeito como o próprio Chuikov desejava. Aqui se encontra uma grande vala comum. É um dos maiores cemitérios associados à Segunda Guerra Mundial, contendo restos mortais de aproximadamente 35 mil soldados. Daqui se inicia a subida ao monumento principal, a Mãe Pátria Chama. Ao longo do caminho se encontram 37 placas com os nomes dos mais ilustres defensores de Stalingrado. A primeira placa é dedicada ao túmulo do soldado desconhecido, simbolizando todos os soldados sepultados em Mamayev Kurgan, cujos nomes não puderam ser identificados. Ao lado da Praça de Dor, tem uma pequena vala comum dos soldados da 62ª Companhia de Exército que morreram nas batalhas por Mamayev Kurgan. Em 2005, aqui foi erguida uma igreja de todos os santos e um monumento em homenagem aos soldados. As cúpulas da igreja lembram os capacetes dos antigos guerreiros russos, chamados Bagatyr. Aqui, ao lado da Mãe Pátria, nós temos um monumento de tanque T-34. Ele está aqui não por acaso. A torreta faz parte de um monumento grande que marca a linha de defesa de Stalingrado. O canhão está apontado para a direção de onde veio o inimigo. A linha de defesa de Stalingrado é um monumento composto por 17 torretas de tanques T-34. Os tanques sobre pedestais de granito ficam em vários locais de Volgogrado. Eles são erguidos nos pontos onde as tropas nazistas se aproximaram para as margens do rio Volga durante a Batalha de Stalingrado. O complexo abrange 4 distritos da cidade e se estende por 30 quilômetros, sendo o único complexo deste tipo da Europa. A distância entre os pedestais é de 2 a 3 quilômetros. Poucas pessoas sabem, mas a escultura A Mãe Pátria é uma das composições escultóricas do tríptico, chamado A Espada da Vitória. É uma série de 3 esculturas monumentais, unidas por um símbolo comum, a Espada da Vitória. A primeira escultura, da retaguarda para a frente, ela é localizada nos Montes Urais, na cidade Magnitogorsk, na região de Chelyabinsk. É uma composição de um operário da fábrica, entregando a espada a um soldado. Aqui a espada foi forjada na retaguarda. A cidade de Magnitogorsk foi escolhida porque a maioria de tanques e projéteis usados na guerra eram feitos com o aço de Magnitogorsk.
A nossa escultura, a Mãe Pátria Chama, é a segunda escultura do tríptico. A terceira escultura, Soldado Libertador, fica localizada em Berlim. É uma figura de bronze de um soldado soviético em pé, sobre os restos de uma suástica nazista. Em uma das mãos, ele segura a espada abaixada e com a outra ampara uma menina alemã resgatada. As três esculturas simbolizam as etapas da luta contra o fascismo e o caminho para a vitória. Nos Montes Urais, a espada foi forjada. Em Stalingrado, ela foi erguida e em Berlim, na capital do inimigo derrotado, a espada foi abaixada, fechando a trilogia. Embora a espada da vitória tenha começado a sua jornada nos Montes Urais e terminando em Berlim, os monumentos do tríptico foram construídos em ordem inversa. Assim, o monumento Soldado Libertador foi erguido em Berlim em 1949. A construção do monumento de Stalingrado foi concluída em 1967 e o primeiro monumento da série foi finalizado em 1969. O Soldado Libertador foi também projetado pelo escultor Yevgeny Vuchetich. Mamaev Kurgan tem altitude de 102 metros e, historicamente, ficou chamado de Altura 102. Assim, o local ficou marcado em mapas militares. Durante a guerra, este local teve importância estratégica, pois era uma posição elevada e dominante, com a vista para toda a cidade, para o rio Volga, o entroncamento ferroviário e outras instalações importantes. Os generais alemães chamaram Mamaev Kurgan a chave para Stalingrado. Atualmente, este local continua tendo este nome, Altura 102. Uma curiosidade de Mamaev Kurgan é essa estreita calçada onde eu estou. Ela se chama Caminho de Gaulle, construída especialmente para o presidente francês da época, Charles de Gaulle. Em 1966, Charles de Gaulle estava na União Soviética com uma visita oficial e decidiu visitar Mamaev Kurgan, que ainda estava em obra e a subida principal não foi construída. Portanto, especialmente para o presidente francês, foi construída essa estreita calçada, conhecida não oficialmente como Caminho de Gaulle. Durante todo o ano, aqui permanece uma guarda de honra, revisando-se a cada hora. Aqui servem os soldados da 46ª Companhia de Guarda de Honra de Rifles. A cerimônia de troca da guarda é uma apresentação fascinante e espetacular. Ela acontece a cada hora.
A estátua à Mãe Pátria Chama é o principal símbolo da vitória da Grande Guerra Patriótica, a altura principal da Rússia. A silhueta da escultura foi usada como base para o brasão e para a bandeira de Volgogrado. A altura da estátua sem a espada é 52 metros. A altura total, incluindo a espada, é 85 metros. A espada em si tem 33 metros e pesa 14 toneladas. Esta é a segunda espada da escultura. A primeira era feita de aço inoxidável, revestido com lâminas de titânio. Devido às rajadas de vento, a espada balançava muito, causando deformações na escultura da espada. Assim, as lâminas de titânio se deslocavam, criando um som metálico desagradável. Portanto, ela foi substituída por uma outra diferente, feita inteiramente de aço, e também na espada foram adicionados uns furos para reduzir sua resistência ao vento. Sem a espada, a escultura Mãe Pátria pesa aproximadamente 8.000 toneladas. Ela é feita de concreto armado, é oca por dentro. Em seu interior, a escultura é forçada por um sistema de cabos metálicos que garantem a estabilidade. O monumento não está ancorado e fica em pé como uma peça de xadrez sobre o seu próprio peso. Segundo a versão principal, o protótipo do corpo da estátua foi a lançadora de disco soviética Nina Donbadze, e o rosto da Mãe Pátria o escultor criou da sua esposa, Vera. Em 1995, no 50º aniversário da vitória, atrás da Mãe Pátria, foi inaugurado um cemitério memorial. Мне кажется порою, что солдат. O muro memorial contém 25.000 nomes no total. Пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально. A área de Mamaev Kurgan é muito verde e tem muitas árvores. Aqui está localizado o Parque da Amizade dos Povos, um símbolo da amizade eterna entre os povos da União Soviética. A primeira árvore do parque foi plantada pelo herói da União Soviética, Meliton Kantaria, que juntamente com Mikhail Yegorov hasteou a bandeira da União Soviética sobre o Reichstag. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе. Então, vamos terminar aqui o nosso passeio de Mamaev Kurgan. Espero que vocês gostaram dele. Se vocês quiserem ver mais lugares de Volgogrado, escrevem isso nos comentários. A minha cidade tem ainda muitos lugares para conhecer e muitas histórias para contar. Mm-hmm.